Olá, meu povo, bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Pessoal de casa, amores de minha vida. Vai, apostila na mão, meus amores. Hoje é a apostila, tá bom? Pega, pegou? Amor da minha vida, eu não sei nem o que eu comi ontem. Eu estou com a minha memória péssima. Ontem eu dei uma aula no terceiro ano. Eu dei aula do segundo ano no terceiro ano. A aula foi perdida. Eu dei uma aula que não era, tipo, chegar aqui e dar aula do terceiro ano, sabe? Vocês ficam assim olhando, aí eu dou aula. Porque o cursinho é da noite. Só que como teve a pandemia, a gente abaixou o horário. Dei. É militar, cursinho militar, para concurso militar. Hã? Militar? Redação. É cursinho para entrar na Marinha, na Aeronáutica, né? Alguém quer? Alguém quer? Ai. O ano que vem já pode procurar para fazer, porque eu acho que você tem que ter 18 anos para entrar. Não, para SpaceX pode ter 16 com a habilitação dos pais. Então, também tem o pessoal que é SpaceX. ITA, SpaceX, EFON. Você tem quantos anos? Sério? Vamos lá. Boris, página 53. Vamos analisar, vamos discutir o tema, tá bom? Bora? Vai ter que escrever nessa aula. Eu ouvi, tá, sua sem vergonha? Eu ouvi, tá, sua preguiçosa? Só quer ouvir. Vamos lá, gente. Vamos analisar essa questão que leva em conta o texto 1 e texto 2, tudo bem? O texto 1 é só verbal. O texto 2 é verbal e figurativo, por meio de um gráfico, certo? Então, a gente tem que ler o texto, analisar para fazer a questão. É uma questão de compreensão, é uma questão de interpretação também, porque compreender é o que está escrito. Compreensão é por meio dos fatos. Eu estou entendendo os fatos. A interpretação é entender o que os números, o que as figuras, o que as ideias indicam. Ok? Bora lá. Texto 1. Pode ler, meu anjinho? Sim, você é lindo. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Você lê muito bem, meu amor. Você é ótimo nisso. Você é o melhor dos melhores em ler o exercício 9, o texto 1, da página 53 da aula de hoje. É? Você quer ser? Você quer? Já cortou até o cabelo? Já cortou até o cabelo? Oi, amor, fala. Toda vez eu leio o bagulho elogiando. Ué, não pode elogiar? Não pode elogiar? Eu nunca me. Hã? A senhora nunca me. Não entendi. Tá dormindo? Eu nunca elogiou ele, senhora.
Não, ainda não entendi. Ele falou... Eu leio toda vez pra senhora. E a senhora nunca elogiou. Oh, meu amor. Professora, por mim eu deixava ele ler o resto dos exercícios. Não, Não, amor, não, tá quando eu bom. tô com o livro Ó, aberto, eu tô dormindo. próxima Aí- vez. Semana que vem você vai estar aqui e eu vou te elogiar. Pode ser, então? Beleza, obrigado. Você só me lembra, tá? Vamos lá, gente. Pessoal, primeiramente, esse texto, ele fala de quê? Qual que é o tema? Direitos das mulheres. Tudo bem? Vamos ver aqui no rodapé? Brasil, lei. Opa, lei. Disponível, hein? Então, é um site do governo do Brasil e é uma lei número 11.340, certo? Então, isso aqui é um artigo da Constituição Brasileira, certo? A Constituição Brasileira é muito bonita, não é? Ah, no papel tudo funciona. Aí passa para atitude. Constituição é a nossa lei maior, nossa carta magna. Ela norteia as ações do nosso país. E ela é a garantia, porque em cima da lei você luta por seus direitos, já que existe a lei. Aí vem, então, um monte de garantias para as mulheres. Caiu, amor. Ah, meu Deus, esse negócio tá sempre caindo. Tuc. Tuc. Vai lá. Aqui nós temos garantias das mulheres em especial. Aí nós temos na Constituição a parte que fala das crianças, dos idosos, dos estudantes, e assim por diante. Essa parte específica fala sobre as mulheres. Então nós já sabemos o tema. O tema é referente ao sexo feminino. E a elas são garantidas todas as condições para ela ter direito à vida, à segurança, à saúde, assim como falar assim, toda criança tem direito disso. Puxa, mas tem criança na rua? Essa criança está na rua, ela é abraçada pela Constituição? Não. E a mulher que sofre, que apanha do marido, às vezes vai lá, aí às vezes não tem tanta proteção assim, volta para casa, não tem aquela medida de afastamento protetiva, não acontece na prática real. Aí, quando da próxima vez que ela sofre violência, ela já morre. Ou seja, existem leis, mas elas não funcionam tanto quanto deveriam para proteger a mulher aqui, especialmente, que é o nosso texto, ok? Vamos ver o texto 2? Posso ver? Se não ler um gráfico. Leia o gráfico. Então, vamos ler. Eu quero que você leia o gráfico. Vai lá. O cozinho ali, né? Tem 50,7% é a violência física contra as mulheres. Aí o verdezinho ali é a violência psicológica, que é 31,30%. Aí o laranja é a violência moral, que é 6,1%. Aí a gente tem a violência Nude. sexual. É nude, é uma cor nude, né? Uma cor 4,25%. Tá. Agora vamos só dar um tempinho aqui, tá? Então, nós entendemos que um gráfico faz uma porcentagem, né? Ocupa todo o percentual. E vai sendo dividido em fatias. Cada fatia representa um número, uma perspectiva dessa somatória toda. Vamos lá para baixo. Brasil, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Então, no gráfico em si, não falou relatos de violência, não falou se é de mulher, de criança, de homem. Mas aqui embaixo nós podemos interpretar, tá? Então, tem uma questão do Enem, tem uma questão de vestibular, tem uma questão de concurso. Dá uma olhadinha no rodapé, pessoal, porque às vezes o texto não fala, mas o rodapé já me dá qual é o contexto. Então, é sobre as mulheres. Então, essa violência de que trata esse gráfico, violência contra a mulher. Quais são os 4 maiores tipos de violência
que a mulher sofre? Física. O em maior número é física, não é? Beleza. Então, física é quando agride o corpo dela. Bate, espanca, chuta, etc. O que é uma violência psicológica? Ofende com palavras de baixo calão? Sim. Vai tomar, você é uma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Não bate nela, mas ele faz tanta pressão, né? Às vezes humilha também. Humilha. Pera que nós vamos lá na moral. Pode ser gaslighting também, né, Pro? Hã? Gaslighting. De quê? Gaslighting. Slide? Não, gaslighting, que é uma Site. violência psicológica. Site. Não, gaslighting, que é uma violência psicológica. Gaslight. Ah. Tá, deixa eu baixar só um pouquinho. Vamos lá. Tem os nomes para isso, né? Presta atenção. Então, a psicológica, ele vai fazer na cabeça dela. Tá vendo? Aí fala assim, por exemplo, você não é nada. Você sem mim vai ficar na sarjeta. Você é burra. Então, sem mim, você não vai conseguir viver. E ela quer separar dele, porque ele é um nada, um traste, ele é um, nossa, nada a ver na vida dela. E aí ele vai agir no psicológico dela, né? Ele fala que se ela deixar ele, que ele pode matar os filhos, que ele vai se matar. Então o psicológico dela vai ser abalado. Se você me deixar, eu vou me matar, você vai ser culpada. Você vai ser culpada pela minha vida. Aí ele vai emaranhando a mulher numa teia e o psicológico dela fica totalmente louco. E ela não consegue sair dessa situação, né? Aí nós temos a moral. Violência moral. A moral que é coisa que você é burra. Olha a moral dela. Você é burra. Você não presta pra nada. Você é feia. Você nunca vai conseguir viver sozinha. Ninguém vai te querer. Ninguém vai te querer. Sabe por quê? É como você é. Então, ela fica toda... O moral dela fica diminuto de tal forma que ela, às vezes, ela fica anos e anos naquela situação, né? E o 4, a violência sexual, quando abrange, então, a questão sexual, a questão do ato sexual, né? Essas violências podem acontecer tanto dentro do relacionamento, quanto no trabalho também. Então, a violência contra a mulher aparece no trabalho. A violência moral, a violência sexual, a mulher passa, o chefe vai lá e passa a mão nela. Isso é uma violência sexual. Não precisa acontecer o ato sexual em si. A violência sexual não é só nos finalmente, mas quando o cara fica, né? Aí manda mensagem, você é gostosa, coisa horrível, né? Que acontece. E acontece dentro do trabalho. Dentro do trabalho, certo? Ou até na escola, um garoto que começa a verbalizar por escrito, por mensagem, coisas do tipo. Também é violência sexual. Ai, você... Aqui eu falei, você é isso, você é aquilo, quero isso, quero aquilo. Ele tá violentando a mulher, ele tá ultrapassando os limites. Vocês sabiam que você está numa festa de carnaval, não sei o que, você pega uma menina e beija a força, é violência sexual? É violência. Só que a diferença é que não tem como saber que faz carnaval. Loucura, né? Se você conhece, eu conheço o cara, eu conheço, é do meu meio. Chega lá no carnaval, ele vai lá, vem cá, eu não quero beijar, não quero beijar. Se ele força, eu posso ir na delegacia e dar queixa dele. Já conhece a pessoa. Tá? Sim. Entenderam? Então, não é só vias de fato. A pessoa te intimidou, olhou pra você e falou, nossa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já é violência sexual. Ok? Não é assédio? Então, tem que esperar pelas vias de fato. Como várias mulheres denunciaram seus patrões, seus chefes, porque elas vinham constantemente sofrendo essa violência. A mulher tem medo de denunciar, porque pode perder o emprego, isso, aquilo. E porque a mulher, vamos dizer, na sociedade, ela está em desvantagem fisicamente. O homem é mais forte.
O homem tem o corpo mais másculo. Então, na biologia, a mulher está em desvantagem. E é por isso que a maior parte da violência é a física. Porque o homem, aí a física parte dentro do relacionamento amoroso. E, pessoal, é um absurdo o número de mulheres que continuam sofrendo violência física. Principalmente agora na pandemia. Sabia que aumentou demais? Por quê? Pandemia. Aí fecha. O cara... Exatamente. Aumentou demais, porque eles ficam mais em casa. Né? Então, às vezes o homem perdeu o emprego, a mulher não sei o que, está mais em casa. Aí fica aquele relacionamento e aumentou demais o número de violência física contra a mulher. O que é um absurdo num país que prima por desenvolvimento, por moralização, cujo tema já caiu no Enem, violência contra a mulher, e isso teve uma minimização logo depois do tema. Pequena minimização. E depois aumentou absurdamente. Por quê? Porque antes as mulheres não denunciavam. Depois do tema do Enem, houve muitas entrevistas, palestras, documentários, e a mulher passou a ter voz. Lembra do texto de ontem? Voz. Ela passou a denunciar porque ela tinha muito medo. Agora ela sabe que existe uma proteção. Como aqui em Campo Grande, não é todo lugar que tem. A Casa da Mulher Brasileira. Ali, pessoal, todos os dias eles recebem denúncias terríveis. Isso. Teve uma mulher que ela foi denunciar o marido. O ex-marido, ela quis separar, o cara não... Ele bateu nela, ele foi denunciar. Ela foi denunciar. Quando ela saiu da Casa da Mulher Brasileira, ele estava lá na porta, de moto, esperando ela. Sua filha você denunciou porque eu vou te matar, isso aqui. Ela voltou e falou, ó, isso. Entraram com a medida protetiva, no outro dia ele foi lá e matou ela. Então, assim, ele fala, se você denunciar, eu te mato. Gente! Aí muitas não denunciam, porque elas sabem que o cara é perigoso. Agora, gente, uma pessoa para chegar numa situação dessa, tem que ter um psicológico abaladíssimo. Ele é um filho da mãe. Ele é um malfeitor. Ele é uma pessoa que não tem condições de ter um relacionamento. Certo? Não, sim, há anos ele faz isso. Ele bate, ele belisca, você não vai usar essa roupa, você é feia, você é isso, só eu que te quero, não sei o que. Se você conversar com fulano, eu te bato. E ele bate mesmo. E aí, pessoal, eu venho falando com vocês, meninos e meninas. Ninguém tem o direito de violentar física, psicológica, moralmente, ninguém. E o relacionamento amoroso, ele apresenta algumas características que só o casal sabe. Então, eu recebo relato de meninas como vocês, da idade de vocês, que dizem, professora, eu quero conversar. O que foi? Meu namorado me belisca. Tipo... Escutou, Botagê? Ele belisca, ninguém vê. Ele belisca ela. Ai, você estava conversando com esse cara e belisca ela. Esse cara, namorado, que belisca a namorada, se continuar e se casar, ou se continuar, ele vai fazer coisa pior. Não vai ser um beliscão. Vai ser um murro, vai ser um chute. Cara, é um absurdo. Ninguém pode chegar perto de ninguém, gente. Não pode bater. Não pode resolver as coisas com violência. E aí eu digo isso tanto para as meninas quanto para os meninos. Porque às vezes, no seio da emoção, você fala, você é minha. O relacionamento romântico, infelizmente, às vezes, por nós conhecermos o passado, a gente acha que a pessoa é nossa posse. Você é minha namorada, você é minha mulher, você é meu namorado. E não são só meninos que fazem isso, são meninas. Que já recebi errado de menino, professora, o que eu faço? Eu falo para minha namorada que o dia que eu ficar brava e soltar um tapa nela, ela fala que vai denunciar, mas ela fica o tempo todo me dando tapa, me dando unhada, o tempo todo. Você estava conversando com essa menina, e ele fica quieto. Ela bate nele. Ele também pode denunciar? Lá na Casa da Mulher Brasileira? Sim. Sim. Por quê? É a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não protege só a mulher. A Lei Maria da Penha protege o cônjuge quando ele sofre violência. Cônjuge é uma palavra sobrecomum. Quem é o cônjuge meu? Meu marido. Quem é o cônjuge dele?
eu. O cônjuge é uma palavra sempre no masculino que se refere ao outro da relação. Qualquer outro da relação que sofra violência pode denunciar. Mas a mulher se aproveita, não é? Ela unha, porque fala, se ele me bater, eu vou denunciar. Aí ela fala para ele ainda, vou denunciar isso se você me bater. E ele não bate, ele não tem esse instinto. O instinto é dela. A mulher também sofre penalização, certo? Então, pessoal, como é que nós podemos acabar com isso? Tendo outra visão, outra dinâmica, outras práticas. Vocês é que vão acabar com isso. Porque é um ciclo vicioso que vem do passado, em que o homem ele tinha posse da mulher, porque a mulher era uma coisa, né? Ela servia para o lar, fazer comida, cuidar dos filhos, receber o marido e tudo mais, não é verdade? E aí continuou uma ideia arcaica. E a mulher tem os mesmos direitos, as mesmas perspectivas de crescimento profissional do homem. Um casal, um homem e uma mulher, ou um homem, uma mulher, um casal, casal homossexual também pode ir denunciar, tá? Casal homo também. Às vezes a mulher bate na mulher, o homem bate no homem, e assim vai. Pode denunciar, porque são protegidos igualmente, certo? Agora, pessoal, por que a violência física é maior? Porque o homem age com seus instintos másculos e pá! Porque sabe que ela vai ficar quieta, porque a mulher é mais fraca, né? E aí, a mulher que sofre violência física, geralmente ela também sofre outras violências. A moral, a psicológica, a sexual. Ela não quer mais ficar no relacionamento, ele bate nela e força uma relação sexual, né? E assim vai, certo? Aí, diminuindo um pouquinho, nós temos outros tipos de violência, como a cárcere privado. Gente, já ouviram falar? Já ouviram alguma notícia sobre cárcere privado? Não sei não, hein? Vocês viram um caso nos Estados Unidos do pai que sequestrou a própria filha? Então, cadê a menina? Foi um caso. Ele sequestrou a filha e colocou dentro de um porão da própria casa, em que ele dizia para todo mundo que só tinha ferramenta velha, ninguém entrava lá, e ele trancava a porta. Ele sequestrou a própria filha. Durante anos, foram mais de 10 anos, ele deixou-a presa, mantinha relação sexual com ela, teve filhos com ela. Quando foi descoberto, as crianças e a mulher não tinham melanina, porque a criança nunca pegou um sol. Toda debilitada, toda maltratada, toda cheia de doença. Olha que caso absurdo. Sim. Não é absurdo isso? E aqui no Brasil, a gente também fica sabendo de mulheres que ficaram 2, 3 meses presas. A família, cadê fulana? Aí desconfiaram por atrás e a mulher estava lá presa, algemada, presa numa cama, mal comia, mal bebia e sofria violência física. Gente, isso é um absurdo, né? Então, cárcere privado acontece em menor número, mas acontece também. O que é violência patrimonial em azul? Violência patrimonial contra a mulher. Aí ele fala, você vai me deixar? Então eu vou estragar o seu carro, pá, quebra o carro. Bom, isso, na verdade, a gente vê mais vídeo de mulher quebrando o carro do homem, não é? Porque ela fica pegando a vida que o cara é um safado, traiu. Você me traiu. Você fica, cara, a mulher quebra o carro inteiro dele. É legal isso, gente? Tô brincando, não é não. Violência de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, certo? Sim, aí ele destrói a televisão dela, ele joga o celular. É o patrimônio. Oi? A gente tava tentando falar que mal tempão com você, mas a caixa de som tava muito baixinha. Amor, desculpa, fofo. Que é isso? O Pedrovski já arrumou. Tá. Beleza, meus amores, beleza. Mas vocês estão ouvindo direitinho? Estão conversando aí no chat entre vocês? Beleza. Não. E por último, tráfico de pessoas. Gente, o tráfico de pessoas ocorre para muitas razões, não é? Uma rede trabalha em prol de
roubar pessoas e levar para trabalhar, para retirar os órgãos e para o comércio sexual. Então, a maior parte de quem é traficado é mulher, mas garotos também. Garotos para fim sexual no Oriente, nossa, absurdo, tá? E aqui dentro do Brasil, a maior parte é traficada para retirada de órgãos são crianças, adolescentes. Certo? Então, pessoal, isso aqui é um crime bárbaro que no Brasil é muito forte. Como sabe, uma criança sumiu e nunca mais foi encontrada. Nunca nem vai ser. E nunca nem vai ser. Eles somem com o corpo, né, arrancam os... Porque é muito caro o rim. Às vezes vocês brincam, não brincam? Ah, eu vou vender um rim para fazer isso. Minha filha fala... Exatamente. Exatamente. Agora, gente, na Deep Web também. A Polícia Federal trabalha incansavelmente em cima dessas redes ilícitas, obscuras, na Deep Web, etc. e tal. Quando a Polícia Federal invade uma casa, é porque já estão investigando faz tempo. E dali sai, então, o número do computador que pratica, então, que oferece, ou que está procurando para comprar, né? Ou que trabalha com pedofilia, com exposição de imagens de crianças. Então, a mentira que ele faz é o seu vizinho. Nossa, a Polícia Federal foi no meu vizinho. Aí você fica sabendo, é porque ele tinha pornografia de criança no computador dele. Nossa, mas ele é tão massa. Não é do nada, não. Eles têm certeza do que eles fazem. A Federal é seríssima. Eles trabalham, meses, não é? Anos até, para ter certeza. A hora que eles invadem, o cara não tem como se safar, porque eles têm provas terríveis, né? Então, para o tráfico de mulheres também, eles investigam. Então, a Polícia Federal merece todo o mérito, porque tem feito um trabalho muito bom, muito sério, em relação a várias questões, corrupções no governo, etc. E partindo para o tema, em relação ao tráfico de mulheres, que é uma situação muito triste, né? Então, vocês perceberam como que a mulher é enredada em violência muito mais do que os homens? Porque os homens são mais fortes, etc. Então, eles têm uma condição mais propícia para se defenderem. E a mulher, não. Apesar de ela ser inteligente, apesar de ela ter desenvolvido, ela ainda é mais frágil. E principalmente na sua condição sexual, certo? Beleza? Bora lá? Lemos o gráfico, etc, tá? Qual que é a questão A? Indique a função de linguagem predominante no texto 1. Qual que é a função de linguagem do texto 1? Espera aí, menino. Funções. Vocês não escutaram isso, não? Funções de linguagem são 6. É emotiva ou expressiva? Não fala do eu. É poética? Trabalha a mensagem? É não. Referencial, eu acho. Então deixa eu falar. É fática? Tem conversa? E aí, beleza? É conativa? Quer convencer? Ela é puramente referencial. Muito bem. Por quê? Ela só quer... O que um artigo da Constituição quer? Informar quais são os direitos daquela parcela da sociedade. Certo? Então, presta atenção, gente. Nós teremos nossa prova aberta, não é? Tudo tem que responder. Aí eu não quero que você coloque só referencial. Você coloca a função predominante no texto 1 é a referencial. Se for um texto, uma questão aberta de um vestibular ou de um concurso, pega a pergunta e introduz no início da sua resposta. A função predominante no texto 1 é a referencial, vírgula. Por quê? Por quê? Alguém tá assistindo um vídeo aí, rapaziada. What's this? Oh my God. It's a familiar talking, yes?
familiar talking. Sou eu não, velho. The table. The book is on the table. Vou lá. Por quê, gente? Oh my God! Why? Is the referential. Is the referential function. Porque ele tem a função de explicar, de passar algum conhecimento. Pois procura informar os direitos das mulheres. Procura passar o conhecimento das mulheres sobre os seus direitos. Certo? Todo texto que prima por passar conhecimento, informação, dados, é função referencial. Escreve aí. Prof, é o tipo de questão que você vai dar na prova? Sim. Vocês estão treinando. Hã? Abril. No final, não, acho que do dia 10 de abril, porque tem que estar tempo da gente corrigir. É do dia... On. Maybe I will going to do the test in pairs. Maybe. What's maybe? Maybe. Talvez. Yes. The Portuguese class is English class too. Yes? Yes. Maybe. Go. I understand. Yes. Yes. Look. I am thinking about. Não, tô pensando. Não, think é coisa. Things. Agora, think é pensar. I am thinking about. Tô pensando sobre. Maybe our Portuguese test is going to be in pairs. Maybe. Do you want? Quer? Yes. Do you want? Yes. Do you want in pairs? Or single? In pairs? Who wants in pairs? Put your hand up. In pairs. O que esse menino tá dormindo? Meu Deus, acorda ele! Acorda aí! Who wants? Acorda, gente. Acorda o menino. Who wants to do the test in pairs? Okay. Who wants to do the test single? Only one. Only, sozinho. Beleza, ok. Eu vou pensar, tá? I will think. Vamos lá. Pronto, A. B, para finalizar, gente. Considerando-se... E se eu der uma questão como essa? Vamos imaginar? Imagine. Questão da prova. Considerando-se o total de 140.350 relatos de violência central de atendimento à mulher. Escreva um parágrafo com no mínimo 10 linhas, no máximo 10 linhas. 5, 8, tudo bem? Você que reclamou. Não. 5, 8. Presta atenção que é para fazer primeiro. A partir do texto 2, a linguagem é referencial. Você vai, então, falar sobre o que você leu no texto 2. Vai tomar água. Sai com esse espirro para lá. O que é para fazer esse texto, gente? Como é que eu posso começar? Vamos colocar assim, ó. Segundo relatos de violência, a central de atendimento à mulher, vírgula. Ou, não, tô dando sugestão. Conforme relatos, o gráfico mostra, aí você vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos fazer o seguinte, fala só das 3 mais graves denúncias, tá? Tá bom, Então, professora. tudo bem? Conforme gráficos, ou conforme relatos de violência à central de atendimento à mulher, vírgula, a maior parte se dá por conta da violência física, com 50,70%. Justifica. Naturalmente, isso pode ser
se dar por conta da biologia do homem, que se julga forte, que realmente consegue dominar a mulher na força física. Faz uma conclusão. Ponto. Em segundo lugar, apresenta-se a violência psicológica, que pode ser dada por meio disso. Entenderam? Faz. Pode fazer. Lógico. Tá. Psicológico, você usa aquilo para não ter como relacionamento. Olha, a moral também atinge o psicológico, mas fere a moral da mulher. Quando fala, fere a sua inteligência, fere a sua dignidade, fere a mulher. Feia, burra, você não presta para nada, ninguém te quer, isso, aquilo, isso, aquilo. A psicológica atinge outros níveis. Ah, eu vou me matar se você me deixar. Eu vou bater nos nossos filhos, eu vou fugir com os nossos filhos, você nunca mais vai ver. Entendeu? A moral é ela, o âmago dela. Tá? O que é? Pode já colocar aqui violência? Então você pode colocar só a violência física. Deixa eu colocar assim. Não é um gráfico? Se você falar pelo menos dos 3 mais graves, porque o gráfico mostra várias possibilidades. Se você falar só de uma, você não vai alcançar um objetivo que é explorar o gráfico. Os 3? Não, no máximo 10. Mas é que aqui pequenininho. Professora. 5, 8 linhas. Oi? Professora, tem que ser no máximo 10 linhas? Máximo 10 linhas. Pega só os 3 primeiros mais grandes números. Mais grandes. Não estou falando que isso está certo. Os mais fortes, tá? Tá bom. Não, presta atenção. Eu estou falando em nível de número. Os 3 primeiros números mais grandes, mais potentes. Não é maior, é diferente. O maior eu comparo um com o outro, tá? Bora? Pode, o Felipe, Keide, pode colocar a proposta de intervenção? Sim. Se couber, você fala um pouquinho sobre os números e aí você finaliza. É necessário que o governo haja mais radicalmente sobre esse problema. Pode sim. O referencial é informação, é argumentos, tá bom? Pode sim. Beleza? Obrigado pela aula, professora. Fala, meu amor. Você levantou a mão? Não? Fala, meu amor. Presta atenção. Violência psicológica, quando ele vai devagarzinho, mexendo com a mente da mulher. Vou matar sua mãe, eu vou deixar sua mãe sem as pernas, isso o quê? Eu vou, assim, para ela, no psicológico, ficar ligado a esse cara e não deixar, e ficar e se manter sempre nesse ciclo vicioso. Tá? O psicológico dela é abalado, tá bom? Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, gatinhos de casa. Gatinha, é só você. Nananana. Ah, agora você levantou pra dançar, né? Só sem vergonha. Obrigado pela aula, professor. Beijão. Esse moleque sem vergonha tá dormindo. Aí começa com um gatinho, levantou pra dançar. Não. Gatinha, é só você. Nananana. Gente, um beijo. Bom final de semana. Se cuidem. Temos 2 semanas importantes pela frente de calma. Não é para você ir pro baile funk, tá bom? Não é para ir pra rave. Não é para ir pra rave, hein? Fala, amores. Tchau, gatinhos. Beijão pra senhora. Lindos de casa e daqui. Tchau, prof. Pode. Aglomeramento. Semana que vem, gramática. Semana que vem é gramática, é conteúdo
técnico, beleza? Beijo. Beijo, meus gatinhos. Vocês são lindos. Falou, professor. Vocês são maravilhosos. Calma aí, professora. Tem certeza que você quer falar? Tenho certeza. Vocês são lindos. Adoro vocês. Ô, Pro. Tchau. Adoro vocês. Beijo. Ah, professora Lara Beatriz Andrade aqui quer trocar uma palavrinha com a senhora, professora. Só só dançando lá e foda-se. Ô, rapaziada, me responde uma coisa. Se você pegar essa professora, mais o Gessé e o Rogerinho, não dá a professora Amanda? Bom, Pera lá, amigão. o cara fez... Ave Maria, viu? Você é louco, irmão. Lógico que dá, Lara, as ideias. Pega a Eu acho que esquizofrenia você- do Rogerinho, a voz dessa mulher e a animação do Gessé. É a Amanda, Dá velho. ela... Nossa, pode ir pá, Três moleque. estão animados, Nossa velho. senhora. Velho, Nossa, pode ir. Você vai O criar maluco um- transcendeu agora, velho. mano, é que vocês não estão na nossa aula. O Rogerinho verdade. pegou o apagador, mano. Parabéns, Cauã, Pum, tá parabéns. no chão, velho. Pode O crer, calma. Rogerinho é louco, velho. Diferenciado, moleque. Voa. Ô, eu acho que o Rogerinho, depois que se formou em física, velho, não sei o que aconteceu com ele, não. Ele tem certeza que devia ser alguém muito mais calmão. Ô, Cauã, Oi. tu toma muito ralo na escola, nem? Né, filho, eu sou seu exemplo. Ai, ai. Eu e o Cauã que fica lá na frente da ginástica laboral tirando foto com o professor. É verdade, filho. Nós aparecemos no Insta. O bagulho é louco. Os caras não tem Aí vergonha, vem velho. eu, Matheus. Quer ser aprovado em primeiro Exemplo, a gente fica lá na frente fazendo exercício. lugar. Eu e o João, engenharia civil lá na frente, né, João? Só com a fotinha assim, ó. Fala tu, fala a verdade, hein? Pode fazer. Meu Deus. É que se o Matheus ficar na frente lá no ginástica, ele cobre a visão de todo mundo. É verdade? Tô zoando, Matheus. Dorme bem, hein? Não tô dormindo não, velho. Tô felizão. João, Fala, pô. você dormiu bem? Dormi, mano. Obrigado por se importar, velho. Eu dormi muito, velho. Tipo, eu dormi muito bem. Eu fui dormir 11 horas e mesmo assim consegui dormir bem, velho. Que bom, mano. Fico feliz, velho. Pois é. Mano, que bosta, velho. Todo dia eu tô acordando 4h30, mano. Eu não consigo dormir mais. Ah, pô, virou caseiro de fazenda, caralho. É, bem isso, velho. Pra ir pra Mano, escola. 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, tô acordando minha avó. Mano, e aí eu tenho esse bagulho, mano. Se eu acordei, fudeu. Lá no rancho, mano, eu acordei 5h30 da manhã. Filho, já peguei uma enxada na mão, já fui podar o pé de limão. Aí aqui em casa, velho, eu fico na cama, puta, o que que eu vou fazer? Caralho, que merda. Aula 7 da manhã. E eu não consigo dormir, velho. Se eu acordei, fudeu. Meu Deus. Não. Nossa senhora, Cauã, vou arrumar umas gramas pra você cortar, uns mata aí pra você. Não, pelo amor de arrancar. Deus, velho. Tô todo rasgado aqui. Tô todo rasgado, cara. Você já viu um pé de limão na vida, velho? Você é louco. Louco, velho. O cara acorda 4 da manhã. 4h30 da manhã, eu tô indo dormir na sexta-feira. Mano, tem um cara na frente da minha casa falando com o meu cachorro, velho. Olha a esquizofrenia aqui. E o ruim, velho. Ô, já lançaram o tiro aí, ô, João?
Ah, filho, aqui é o centro da família, é diferente. Bom dia, professora. Bom? Boa! Bom demais, né, professora? Dormiu bem? Acordou? Não tá dormindo. Cara, Bom dia. Pô, você pediu pra tomar essa. nossa, que Bom, povo feio rapaziada. do caralho. Nossa, já Que você é povo muito feio, ridículo. mano. Sério, Jobs. Tira, professor. Mano, o Moto G é muito O Alessandro, esses criancinha, dias atrás, velho. ele quase derrubou a câmera, velho. Ele deu uma voadora no bagulho, o bagulho ia cair, só que o Valdivino não segurou a câmera. O Moto G só faz bosta. E o Valdivino, que pegou intoxicação alimentar. Foi o Moto G. Então, O Moto G tava internado. Moto G é o Alessandro, Cauã. não, mas Tá o louco, Valdivino Cauã? também teve, pô. O Valdivino também teve. Ah, ninguém liga pro Valdivino, então não tava sabendo. Credo, coitado. Tô Coitado. brincando. Tô brincando. Desculpa, Valdivino, aí, se você escutou essa. Ele tá te xingando lá, certeza, mano. Ah, ele lá, eu falei. Desculpa aí, E velho. Valdivino? É nóis. Nossa senhora, velho. Senhora, saiu todo mundo da Tá mesa. feio, mano. Sai daí, família. As 5 pessoas que estão em sala estão lá na frente da câmera. Dá pra não vazar uma coisa. Quero mandar um salve aqui pro meu mano Murilo César Pereira. Eu quero receber um salve do meu coronel Felipe Quedi. Tá pegando. Vocês estão me ouvindo? Nossa, sério, tô me ouvindo. Quem tá ouvindo sempre. Tá um eco infinito, vai tô ouvindo. Vocês- Aqui. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me escutando? Gente, eles não estão me ouvindo. Então, com ideia. Ai, ai, Oi, professora. Tá ouvindo agora? ai, Tá me ouvindo? ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai cagar. Estamos. Ai, meu Vai Deus, dar alguém merda. fala pra ela no chat, gente. Já era. Já era. Peraí, eles disseram que estão ouvindo. Vai Estão perder. ouvindo, né? Olha, Sandro, você bateu na Tá, câmera aí, mano. obrigada. Meu Deus, eu espirrei esse negócio na minha mão. Isso aqui não é álcool. Nossa, eu fiz isso também, professor. Eu quase peguei a mão. Vai te dar uma coceirinha. Não acredito que eu fiz isso. Tá escutando a gente agora, professora? Vambora, vambora. Professora, Ei, você escuta caso a vocês estão gente? me ouvindo, tá tudo bem, tudo tranquilo. Tudo Vamos certo. tocando aqui. Professora, você escuta a gente? Professora? Acho que não. Professora? Oi! Você escuta a gente? A senhora escuta a gente? A senhora está escutando a gente? Eu estou escutando vocês. Eu estou escutando. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Estamos, É porque eu estamos. acho que, eu não sei o que Perfeitamente. acontece, porque tem alguns alunos que falam e a senhora meio que acaba não respondendo. Não sei se porque não ouve, não sei, entendeu? Não ouço. Ah, Quando, tá, muito obrigada. quando eu não respondo é porque eu não ouvi mesmo, tá? E aí vocês começam a gritar aí do outro lado, ensandecidos, que aí eu vou... Opa, estão falando comigo. O Giovanni, ó, Giovanni, a Giovana, é para você falar mais alto um pouquinho, que a voz sua tá bem baixinha, tá?
Segundo seus colegas de sala. Ai, que raiva! Eu já falei que eu não sei o que eu faço. Isso é sempre alto, eu não posso fazer nada. Já tentei ela diz mudar. que ela fala muito alto. Não, mas fica de boa. Não é, professora, eu já tentei com tudo no meu computador, não muda. Ah, porque a dela sai bem Eu alto. tenho que ser premiada, eu tenho que ser premiada. Enfim, vamos lá, tá bom. Gi, ó, pra mim tá bom, você não tá gritando, você pode usar esse mesmo tom de voz aí, mesmo, pode deixar desse jeito, tá bom, tá? Amores, eu espirrei aquele treco que eu não sei o que é, mas enfim, né, se eu não explodir, tá tudo bem, né? Aquele negócio eu achei que fosse álcool, não é álcool, cheiro muito forte. Isso ali? Bom, mas não deve estragar nada na mão, né? Porque senão não estaria ali. Mas enfim, ó. Pontuar para vocês, essa semana, eu acredito assim, que nós tivemos vários assuntos na mídia que trouxeram a possibilidade de um tema de redação, né? Mas foram assuntos assim que já vinham há bastante tempo, né? No cenário político, no cenário econômico, questão, né? Cidades sendo pontuadas aí com índice de violência, ou seja, temas bem tranquilos, eu digo no sentido assim, a gente já está acostumado com eles, né? Como possibilidade temática. Mas esse final de semana, o programa Fantástico, ele trouxe um programa dentro dele que eu achei bastante interessante, no sentido assim, opa, temos alguma coisa diferente e que poderia virar tema de redação. E se vocês não assistiram, né, não estão acompanhando, então eu também não, eu assisto só de vez em quando, porque eu intercalo, né? Uma hora eu assisto Record, outra hora eu assisto Globo, outra hora eu assisto SBT, eu vou fazendo essa jogada igual leitura, né? Tem hora que eu leio Isto É, tem hora que eu leio Antagonista, hora que eu leio A Veja, então eu vou intercalando, porque o importante é a gente saber se aquilo realmente está acontecendo, né? A gente saber se aquilo saiu num veículo de comunicação. Agora, como que esse veículo passa essa matéria para a gente, isso aí, claro que vai variar, porque não tem como ser 100% imparcial, né? Então, eu domingo agora, eu falei assim, bom, eu vou dar uma assistida, fazia tempo que eu não assistia noticiário pela Globo, eu falei, então eu vou ver o resumão, que é o Fantástico. E aí eu vi que eles abriram uma matéria dentro da matéria Fantástico, que é sobre a busca pelas origens, né? Então, são brasileiras, que querem saber, né, quem são os pais, na maioria pais biológicos, para poder estar registrando o nome na certidão, estar conhecendo, né, da onde que veio. E assim, na hora que eu vi esse tipo de matéria, eu falei, caraca, poderia ser um tema bem reflexivo, né? E envolveria, por exemplo, dependendo da situação, envolveria até mesmo a questão da evolução da ciência, né? Cooperando para esse descobrimento, essa busca, etc. e tal. Então, eu gostaria que vocês, não precisa sair assistindo, tá? Mas se inteirar sobre o programa, refletir sobre o programa, porque se for cair, né, é um assunto bem reflexivo e que eu fiquei ali pensando, né, que às vezes quando a gente está dentro de um ambiente que harmonicamente parece tudo ok, a gente está tranquilo. Agora, tem pessoas pelo mundo, pelo Brasil, que sofrem a ausência, né? Aí, muitos deles, na verdade, os dois rapazes entrevistados, eles estavam reclamando, primeiro, da ausência da figura do pai durante toda a sua vida. E também eles estavam reclamando a ausência do nome do pai na certidão de nascimento, né? Então, assim, tem gente que não se incomoda, mas tem gente que se incomoda muito. E aí eu falei, poderia partir um tema de redação dessa natureza. Então, antena ligada, tá? Apareceu na mídia, de repente pode estar virando tema de redação, tá? E não podemos aí deixar de ver que principalmente a Globo, ela ainda tem muita força nessa questão de tema de redação, né?
Então, a gente, opa, antenar aí, tá? Semana passada, meus amores, a gente estava vendo, entramos nessas regras gerais dos textos, né? E a semana passada eu fui até ali, aquelas expressões que vocês deveriam evitar, né? Acho, etc., né? O verbo achar, o etc. Mas esse aqui, por exemplo, esse último é mais para um texto dissertativo argumentativo, tá? Fala. Você não... Terceira pessoa, TDA. Terceira pessoa, né? Preferência terceira pessoa. Quem faz um texto dissertativo argumentativo, a gente não entrou nele ainda, mas quem faz um texto dissertativo argumentativo, até bem pouco tempo, podia fazer na primeira pessoa. Nós, né? Não podia na primeira do singular, mas a primeira do plural, tudo bem. Agora, os vestibulares, na verdade, não é nem o vestibular, são os concorrentes. Os concorrentes, eles pararam de usar a primeira pessoa do plural. E aí, o que acontece? O texto na terceira é muito mais bonito, muito mais difícil de ser feito. Então, quando eu, Mari, vou falar de texto dissertativo argumentativo, eu falo assim, olha, busca utilizar, porque fica muito mais bonito. Muito, muito melhor a chance de você conseguir uma nota melhor, tá? Fala. Não, nem o nós e nem nada flexionado na primeira do plural. Por isso que sempre, que assim, ó, os textos que vocês fizeram até agora foram textos de opinião, né? Foram textos de análise crítica. Inclusive, dia 24, quarta-feira que vem, encerra o prazo para vocês me entregarem a nossa terceira atividade, tá? Observa lá se chegou para vocês no Classroom. Se não chegou, vocês corram ali, conversem com a Johanna, tá? Porque se der 9 horas e 1 minuto, pronto, já está sendo entregue com atraso, tá? Então, Professora. Se for 9 e 1, já entrega com atraso, tá? Fala, Fia. Eu acho que no Classroom está escrito dia 26. Não, é quarta-feira. Não falou? Não, é quarta-feira. Peraí, né? Não, é na quarta-feira. Não vai... Observa aí, porque eu coloquei... Eu estou procurando aqui o meu celular, mas é quarta-feira que vem, tá? Peraí. É 24, 9 da manhã, professor. O meu também tá aparecendo dia 24, prof. Dia 24, quarta-feira, 9 horas da manhã, encerra o prazo, tá? Não sei se é 9 ou se é 8h30, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Mas olha lá, nesse texto que vocês vão estar fazendo, o terceiro texto nosso, eu ainda pedi novamente uma análise crítica. Por quê? Porque a gente não entrou em estrutura de texto, tá? Mari, mas mesmo sendo análise crítica, eu quero fazer em terceira. Excelente, você já vai treinando esse texto na terceira, tá? Agora, essas expressões aqui, gente, acho, coisa, etc., nesse texto dissertativo argumentativo é pecado mortal, tá? Mari, estou fazendo uma crônica, estou fazendo um texto injuntivo, estou fazendo uma narração. Posso usar a palavra coisa? Eu falo que essa expressão aqui você tem que evitar ao máximo, seja qual for o texto, tá? De todas, a mais complicada é a expressão coisa, então de jeito nenhum. Agora, olha lá, continuando nessa questão dos nãos, né? Dos cuidados, eu coloquei aqui, não usar a frase feita, tá? No nosso dia a dia, a gente, de vez em quando, escuta algumas frases que elas são frases assim, de efeito. Sou brasileiro, não desisto não, nunca. Sonhe alto, voe. Isso aí é uns negócios assim que, na verdade, é para fazer o indivíduo pensar positivamente, né? Voe alto, sonhe alto, uns negócios assim, né? Bata asa, uns negócios assim que você fala, Jesus amado, metaforicamente, né? Voa, moleque. Fala.
prof. Oi. Assim, eu acho que uma das minhas redações antigas, eu costumava usar muito, tipo assim, que a mudança começa dentro de você. É uma frase clichê? Isso pode ser chamado, isso que eu ia falar, clichê. Entendeu? O chavão são expressões antigas. O clichê já é mais frase. Chavão são expressões prontas. Eu vou colocar aqui para vocês. Quem que colocou esse exemplo aí? A Larissa? Lari, isso numa crônica, tudo bem. Num texto injuntivo, tudo bem. Só evita esse tipo de frase num texto dissertativo argumentativo, tá? Por quê? Por causa que é um texto que a gente fala assim, ele é mais natural, ele tem que ser mais o aluno original. E quando coloca esse tipo de expressão, a chance é muito grande de outros textos também apresentarem ou a frase parecida ou a ideia, entendeu? Então, assim, o que é o clichê? É aquilo que é comum, né? A gente tem que sair desse comum, tá? Mari, mas eu acho assim que para aquela redação que eu fiz em especial, ficou legal, ficou bonito. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas tem que encaixar muito bem. E dependendo do vestibular que você procura, são vestibulares mais rigorosos, esses vestibulares eles não autorizam, tá? Eles acabam tirando nota, porque realmente, assim, é algo que empobrece, tá? No caso, gente, dos chavões, se vocês pegarem literaturas mais antigas da redação, mais ou menos aí em torno de uns 5, 6 anos, até 10, de 5 para trás, provavelmente vocês encontrarão as seguintes expressões. Antigamente, atualmente, nos dias de hoje, hoje em dia e nos primórdios, tá? São expressões que eles falam assim, não tem mais por que usar. Só que o que aconteceu? Nos últimos 2 anos, essas expressões, elas foram revistas, tá? E, por exemplo, no próprio Enem, vamos colocar, há uns 4 anos para trás, 5, se você utilizasse antigamente, eles iam entender isso como um chavão, né? Você poderia colocar data, ou então se remeter a um nome de época, a Revolução Industrial, primeira revolução, não podia usar antigamente, agora já pode, tá? Pode, mas agora pode, comedidamente, tá? E aí aquele lance, Mari, daqui a 2 anos eu vou estar fazendo um vestibular, e esse vestibular é muito rigoroso, e eles até especificam quais chavões a gente não vai poder utilizar. Eles podem, de repente, colocar isso até no próprio edital, tá? Então, não é comum, geralmente são as provas mais rigorosas, mais criteriosas, mas se eles especificarem, de jeito nenhum poder usar, tá? Elementos conectores, conexão é algo que, como o próprio nome já diz, da liga, né? Então, dentro de um texto, nós temos aí preposições, pronomes, nós temos palavras, advérbios, que fazem essas ligações. Então, nós temos advérbio de tempo, de intensidade, de explicação, e aí vai, né? Dentro de um texto, desenhando esse texto, para a gente falar assim, olha, eu não sei se o pessoal de casa está conseguindo enxergar essa parte aqui do quadro. Me dá um... Estamos sim, Pro. Então, beleza. Então, presta atenção. Você está ali montando o seu texto, tá? Se for um texto dissertativo argumentativo, tá? Ele vai ter que ter, no mínimo, 3 parágrafos. Não tem como um texto dissertativo argumentativo ter menos do que 3, tá? Aqui eu estou falando do TDA, que é o que mais pede esses conectores, tá? Então, eu estou lá fazendo o meu TDA. O ideal é que seja feito esse texto entre 4 e 5 parágrafos, tá? Mari, eu fiz um TDA com 3 parágrafos. Se for um TDA de 15 linhas, tudo bem. 20 linhas, tudo bem. Mas se for um TDA de 30, já vai ficar uma coisa esquisita. 3 parágrafos só. Então, entre 4 e 5. Posso fazer 6? Também não é legal, porque senão chega perto quase de um poema, né?
Então, 5, 4, 5. Mari, tô lá escrevendo meu texto, tá? Obedecendo as margens, tudo bonitinho, fiz ali a introdução, tá? Aí eu fiz o desenvolvimento, tá aqui o desenvolvimento, e aí eu vou até acrescentar um pouquinho mais aqui para não ficar uma coisa muito... E aí eu fiz o parágrafo conclusivo, ok, tá? Esses conectores internos, eles vão aparecer naturalmente. E mais, pois, porque, além disso, em consequência, vão aparecer. Tem outros que a gente vai dar uma forçadinha neles, tá? Que são os conectores que eu falo assim, externos. Então, você vai começar, por exemplo, TDA, tá? Você vai começar um texto, um parágrafo de desenvolvimento no texto dissertativo argumentativo. Observa se você não consegue começar com, em primeiro lugar, em decorrência disso, além disso, outro sim. Ou seja, você colocar um conector externo, tá? Outra coisa, quanto menor os períodos, lá na frente a gente vai ver esses períodos. Quanto menor os períodos, maior a chance de trazer conectores externos. Então, ao invés de eu fazer um parágrafo direto, com 5 linhas, por exemplo, eu quebro esse parágrafo em 2, 3 períodos, e aí, na hora que eu faço essa quebrada, eu consigo entrar com um conector novo, tá? Então, sempre que no seu texto você encontrar esse xizinho com uma bolinha, eu corrigindo, você vai falar, poxa, ali tinha que ter conector. Pelo Clésio, não dá para eu fazer essas marcações, tá? Então, se eu escrever lá mais conectores no texto, tá? Eu quero que você procure onde você poderia fazer essa quebrada para estar trazendo esses conectores para dentro desse texto. Gente... Professora. Fala, amor. A senhora falou ali dos parágrafos. O que a senhora acha mais ideal? Por exemplo, um texto de... Por exemplo, quanto eu dou para o desenvolvimento, quanto que eu dou para a conclusão, para a introdução, qual que a senhora mais gosta? Assim, Eu vou falar pelo que acontece na cena dessas provas de vestibulares e o próprio Enem, tá? Quantos parágrafos eu tenho que ter? Depende de quanto que você tem de informação do texto, tá? Por quê? No desenvolvimento, eu já vou adiantar aqui para vocês o texto dissertativo argumentativo, tá? Obrigatoriamente, o primeiro parágrafo, ele vai ser o introdutório, obrigatoriamente. Como o último, vai ser o conclusivo, tá? Como que eu diferencio um texto, por exemplo, dissertativo argumentativo de um artigo de opinião, de uma crônica? Se a estrutura é a mesma. Como que eu sei que aqui eu tenho um artigo, eu tenho uma crônica, eu tenho uma dissertação? Por causa dos elementos que estão em cada período, tá? Então, lá na introdução do parágrafo dissertativo argumentativo, para que serve a introdução desse texto? Para eu apresentar o tema que eu estou escrevendo, tá? E eu apresentar a tese, tá? Esse texto, quando eu falo tese, vocês vão lembrar disso aqui que eu pontuei aqui atrás, ó. Antes da gente entrar nesses nãos, lembra disso aqui? Diferença de tema e tese? Eu comentei com vocês a semana passada. Tudo a gente tem opinião, tudo, tá? A pessoa não precisa ter estudo para ela ter opinião. Ela está em sociedade, ela vai ter opinião, tá? Meu texto que eu estou escrevendo, ele é formado por opinião ou formado por tese? Um TDA. Ele é formado por tese, tá? Então, nesse texto aqui, o que acontece? Eu estou usando o desenvolvimento... Pode, vai lá. Eu estou usando o desenvolvimento para fazer o quê? Para sustentar a minha tese. Então, como que eu sustento a tese? Usando recursos que eu conheço. Por exemplo, vamos supor que eu esteja falando sobre violência no trânsito. E aí eu quero dizer que a violência no trânsito está aumentando. Isso é tese,
tá? Então, violência no trânsito aumentou. Isso é tese. Como que eu comprovo isso? Opa, eu vou colocar um dado estatístico. Por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, a cada 15 minutos, uma pessoa morre no trânsito. Mari, foi você quem pesquisou isso aqui? Não, foi a Organização Mundial de Saúde. Eu venho, coloco essa informação no desenvolvimento e eu comento em seguida, tá? Então, às vezes, o aluno ele fala assim, Mari, quantos parágrafos de desenvolvimento eu tenho que montar? Não sei, porque vai depender da quantidade de quê? De informações que você tem com o assunto. Ah, Mari, eu tenho um exemplo de uma pessoa que perdeu uma vida por causa de violência no trânsito. Vamos colocar o caso da ciclista lá, que morreu a semana passada, aquela menina de 20 anos, lembra? Que foi notícia em Mato Grosso do Sul, ela estava andando lá no Parque dos Poderes, e aí o rapaz perdeu o controle da direção e bateu nela, lembra disso? Mari, eu sei o nome daquela menina, eu sei do atropelamento. No desenvolvimento 2, eu coloco o exemplo dela, em seguida eu comento, atrelando a minha tese, que aumentou o caso de violência no trânsito. Entendeu? Então, quantos parágrafos eu ponho na minha redação? Quantas informações você tiver sobre o assunto. Mari, eu tenho 50 informações. Você não vai colocar todas, porque não dá, não cabe, são só 30 linhas. Então, das informações que você tem, quais são aquelas que são mais, vamos dizer, desconhecidas dos concorrentes, tá? Tem que ser verdadeira. Porque quando muita gente sabe sobre o assunto, vira senso comum. Então, eu vou colocar o senso comum, mas eu vou um pouco mais além. Mari, eu tenho aqui, então eu coloquei um dado estatístico, coloquei um exemplo, e eu quero falar que tem um país que é um país que está de parabéns, porque quase que zerou o problema da violência no trânsito. Então, eu vou fazer uma comparação. Enquanto o Brasil, a situação está complicada, eu vou falar disso, tá? Eu estou falando sobre isso, eu vou colocar um comparativo, por exemplo, com a Holanda, que o índice de violência no trânsito é quase zero. Inclusive, a Holanda foi o primeiro país a adotar a inteligência artificial para ajudar no trânsito, tá? Então, eu fiz aqui 3 parágrafos, porque eu tinha 3 informações diferentes sobre aquele assunto, defendendo a minha tese, tá? Joia? Por que você quis? Você não está falando de violência no trânsito? Na hora que você está falando, vamos supor que você fale assim, cara, aqui no Brasil, a cada 15 minutos uma pessoa morre. Qual que era a intenção disso? Falar que as nossas políticas com relação à violência no trânsito não são eficazes, as pessoas não tomam cuidado, você comenta o porquê isso acontece. Entendeu? Então, toda informação que eu coloco, qual é o meu objetivo de estar trazendo para esse texto? Esse é o comentário a mais, entendeu? Não, a tese tem que ter para TDA. Se você não souber, lascou. Porque assim, o que acontece? No caso do texto dissertativo argumentativo, nesse texto especial, eles vão colocar um assunto que é para vocês conhecerem. Não existe a possibilidade de você não conhecer. Se não conheceu, é como se, tipo assim, pode ir embora para casa. Se prepare para a próxima, entendeu? Porque é um assunto que está no nosso dia a dia. Mas eles, assim, dificilmente, eles vão pedir alguma coisa que não tenha saído numa grande mídia. Entendeu? O detalhe é o que eu sei sobre aquele assunto. O que eu tenho a mais? Entendeu? Por isso que lá na nossa primeira aula, eu pontuei para vocês que a gente tem que ter muita leitura, muito conhecimento do assunto. Entendeu? Porque senão fica ali no senso comum. Agora, na hora do desespero,
Mari, eu não tenho informação sobre. Corre para o texto de apoio. O texto de apoio vai te dar algumas informações que vocês podem usar. Só que, quando está no texto de apoio, não é só você que está lendo, a concorrência também está lendo. Entendeu? Então, aí aquilo vira senso comum. Ok? Tá? Mas entendeu aí em casa a jogada da montagem dos parágrafos? Entendi sim, professora, eu entendi. Eu acho que não depende, não tem uma fórmula, depende muito de como você estruturar o texto. Isso, o que tem é o tema que eles dão e o que você sabe sobre esse tema. Então, o segredo é o recurso a mais que você vai colocar. Você tem que tentar colocar alguma coisa que o concorrente não vai conseguir. O duro é saber o que o concorrente não sabe, né? Então, quanto mais se lê, mais se sabe, mais se prepara, melhor, tá? Obrigada, professora. E a gente tenta adivinhar o que o concorrente não vai lembrar ou não vai saber, tá? Joia? Amores, que horas que bate esse sino? Ah, tá. Então dá pra gente mais um pouquinho. Ó, aqui, eu tô falando, gente, o texto aqui, que mais eu tô aqui preocupada, é com o texto dissertativo e argumentativo. Ele é o mais chato, tá? Mari, mas algum texto aceita palavras vulgares? Tem algum texto que eu posso colocar palavrão? Tem algum texto que eu posso usar gíria? Tem, ué. Vamos supor que você esteja escrevendo um texto narrativo. E nesse texto narrativo, você esteja colocando duas pessoas jovens ali que têm um linguajar de gírias. O tema está direcionando, o tema está te autorizando, tá? Você vai colocar ali, até mesmo, se vamos supor, se você estiver montando um diálogo, você vai colocar ali dentro do contexto. Agora, estou falando de um texto mais sério, mais sisudo, mais culto, um artigo de opinião, por exemplo. Você não vai colocar uma palavra vulgar ou uma gíria ali no meio, salvo se o tema estiver direcionando, né? Eu já vi tema de redação dissertativa argumentativa perguntando sobre a entrada de palavras de outros idiomas dentro do contexto brasileiro. Já vi isso. De repente, eles podem perguntar a entrada de gírias no linguajar coloquial da sociedade. E aí, Mari, aí nesse texto é um TDA. O tema está direcionando você, por exemplo, colocar um exemplo, tá? Então, aí não tem problema. Agora, o assunto não tem nada a ver, mas você está ali escrevendo o TDA e você coloca uma palavra pesada nesse texto, uma palavra que a gente chama de palavrão, né? O que acontece? Pode zerar o texto, tá? Eu me lembro quando eu contei para vocês um exemplo que eu passei, era uma prova que eu estava servindo como corretora de banca, e eu lembro que eu dei uma nota acima de 8 para a pessoa candidata, eu não sei se é homem ou mulher, a gente não tem acesso ao nome, eu dei acima de 8, e essa redação do outro redator, que outro redator corrigiu, deu 0. Então, a Mari deu 8 e o outro redator deu 0. Aí você vai tentar entender por que isso, você vai tentar justificar. E nessa de justificar, a gente conversando, o que aconteceu? A interpretação que eu tive de uma palavra não foi a mesma interpretação que o outro redator teve. Ele entendeu a palavra como um palavrão. Eu não entendi como um palavrão, eu entendi dentro do contexto do dicionário. A pessoa que escreveu utilizou, o detalhe era que era um texto dissertativo argumentativo. Isso que foi o problema, né? Por quê? Ele, no texto que ele produziu, ele utilizou a palavra vagabundo. Eu entendi dentro do contexto. O que é vagabundo? Vagabundo é uma pessoa que não trabalha, está ociosa, tá? Eu entendi dessa maneira, estava encaixado no contexto, não penalizei. O outro redator entendeu que ele estava xingando, porque dentro da linguagem coloquial, quando você fala assim, ah, seu vagabundo, você está dando a ideia, literalmente, de algo pejorado. E aí esse redator zerou.
Aí depois eu não sei o que deu no final, né? Porque foi para um terceiro redator e eu não sei se ele interpretou A ou B. Mas, enfim, uma palavra, vagabundo, foi olhado por uma pessoa como algo vulgar, né? Mari, e se o outro redator concordou com 0? A redação foi zerada, a pessoa foi desclassificada, com certeza. Mas ela poderia entrar com recurso? Bom, gente, eu não sei o fim da história, tá? Então eu coloco assim para vocês. Dentro do texto dissertativo, argumentativo, principalmente ele, cuidar o que escreve, como escreve, tá? Vocês têm liberdade de escrever o que vocês querem, desde que obedeçam às regras desse jogo. Agora, Mari, estou fazendo uma crônica. E nessa crônica, eu mandei um palavrão. Você só vai observar naquela prova que você está fazendo se foi autorizado esse palavrão. Se não foi autorizado, tem que tomar cuidado também, tá? E para a gente encerrar hoje, para não extrapolar, abreviação de palavras. Em texto dissertativo, argumentativo, nunca. Nos demais, depende. Conselho da Mari, não abrevie quando o assunto é redação, tá? E o que eles chamam de abreviar? O que é o abreviar? Não é você colocar, por exemplo, um você assim. Isso é abreviação. VC, tá? É uma abreviação. Mas essa abreviação que eu chamo a atenção de vocês é, por exemplo, um pra, um pro, é considerada abreviação. Então, você tem que literalmente fazer o quê? Para a, para o, tá? Outras palavras, Mari, eu abreviei a palavra porque não ia caber na linha, por exemplo. Dá outro jeito, mas não faça abreviação de palavras, ok? Professora, e Fala, Mato amor. Grosso do Sul? Vamos supor que Mato Grosso do Sul tem verbos vocais em S? Então, aí no caso é sigla. A sigla não tem problema. A Ah, sigla tá pode bom, usar, beleza. tá? Aqui é a abreviação de palavra mesmo. Joinha? Tá? Amores, pelo meu aqui, ó, já estamos 1 minutinho só do sino, para eu não fazer correndo, né, a próxima regrinha, porque isso aqui pode ser bem tranquilo, não precisa ter pressa. Anotem aí para mim e até sexta, se Deus assim permitir, tá? Quem tá em casa, ó, fica com Beijão, Deus. professora. Obrigado Tchau. pela aula, viu? Beijo. Se cuida. Tchau. Sexta, professora. Obrigado pela aula aí. Tchau, tchau. Isso aí, isso aí. Valeu, professor. Tamo junto. Tchau. Tchauzinho, tchauzinho. Ah, senhora. Nós. Tchau, prof. Bom café da manhã pra senhora aí, viu? Alguém conseguiu achar no Ava, no Classroom, a redação Aí, ó, semana tá dormindo, passada, né? que eu não consegui achar, não. É bom. Você conseguiu achar a redação? Porque eu não consegui achar. E eu já deu o dia. Mano, pra mim aparece a redação, velho. Aí se não aparece pra vocês, tem que falar lá com a secretaria, eu acho. Sei lá, não sei.